propósito, Senhor, como Tu queres, ó Deus, em nome de Jesus. Como sempre, Senhor, tem sido instrumento, que mais uma vez seja instrumento das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos a bênção do Senhor, a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Assentai-vos, por favor. Eu fiquei honrado de receber o convite para vir a Nova Andradina novamente para apresentar a Dona Maria Clara. As crianças para o culto infantil, por favor. Amém. E sempre é bom estarmos aqui. E eu vim agora à tarde aqui, a parte da manhã estivemos aqui no templo, vimos o progresso, o desenvolvimento. Isso alegra o nosso coração. Conversei bastante com o Altair, com a Priscila. Isso traz uma alegria em nós, aquela alegria de pai. Eu lembro o dia que eu recebi uma ligação do Altair: pastor, eu encontrei uma moça aqui em Nova Andradina e queria que o senhor viesse aqui para conversar com ela, ver se o senhor aprova. Aí eu vim. Eu fiquei preocupado. Eu falei, esse moço novo, que o Altair veio para o ministério muito novo, e ele ficou aqui em Nova Andradina até por causa de uma questão pessoal dele. Questão pessoal. Porque apareceu, abre aspas, um missionário e disse para mim, abre e fecha as aspas, disse para mim: eu estou à disposição para abrir um trabalho. Eu conversei com esse dito missionário e o Altair tinha me dito uma coisa. Um dia eu estava na casa dele visitando e ele me disse assim, eu falei: o que você vai fazer de faculdade, Altair? Tímido, mais que não sei o quê. Ele disse: teologia. Eu falei: o quê? Teologia. Eu vou para o pastorado. Eu olhei para aquele moço troncudo, forte, grosso, e falei assim: mas você tem coragem de ir para qualquer lugar para o ministério? Tenho. Você está disposto a largar tudo para ir para o ministério? Estou. E esse missionário apareceu lá, eu não conhecia, e eu estava no púlpito da igreja. A nossa igreja é nesse mesmo estilo aqui, o púlpito no meio da igreja. Eu estava no púlpito e o Altair estava na técnica de som. Só que a nossa técnica de som é lá atrás, contrário. E eu falei: Altair. Ele olhou para mim pensando que era para baixar ou para subir, para fazer alguma coisa. Eu falei: você está ainda disposto a ir para o ministério? Ele disse: sim. Eu falei: o mês que vem você está mudando para Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Ele disse: amém. Eu falei: afinou, né? Mas ele topou e veio. E eu disse para ele uma frase. Eu falei: eu não conheço esse missionário, mas você vai lá, aprende tudo o que ele tiver para ensinar, que você vê que for de Deus, e o que não for, você deixa de lado e me dá relatório do trabalho. E eu vinha de vez em quando, eu vinha aqui, e ele disse: pastor, tem umas coisas meio estranhas. E eu sentei com aquele missionário e falei: olha, vamos encerrar na boa. Ele disse: eu estava pensando em encerrar mesmo.
Eu falei, do que eu combinei com você, que a igreja cede em enviar, está faltando tanto. Mas está aqui o tanto e está mais um tanto aqui para você. Paz do Senhor. Tchau. E eu falei, eu vou trazer um outro pastor para cuidar. Mas eu não posso fazer isso sem falar com o Altair. Eu falei, Altair, o que você quer? O que você sente de Deus? Ele falou assim, pastor, eu estou pronto para obedecer. Se o senhor quiser me levar para a sede, eu vou. Se o senhor quiser me mandar para um trabalho, para abrir um trabalho do zero, eu vou. Se o senhor quiser me deixar aqui, para cuidar desses irmãos, desse grupo pequeno que tem aqui, eu cuido. E tinha uns 2 pastores querendo vir para cá. Eu falei, filho, você está na frente. Você merece ficar pelo teu esforço. E ele ficou, sozinho. Tinha o pai dele, meio doente, dava mais trabalho do que ajudava ele. E ele ficou aqui. E a irmã Márcia, que deu uma assistência, esse tipo de mãezona. E aí um dia eu vim, preocupado, porque a gente fica preocupado. Um moço novo, de repente, apareceu uma moça, primeira namorada. Foi a Márcia também que trouxe? A Márcia. Aí, nós saímos depois do culto para uma pizza. E toda aquela brincadeira, todo mundo junto. E eu falei, eu preciso conversar com a moça, né? O Altair tinha pedido para mim ver se a moça era de Deus para a vida dele, com umas missões difíceis, né? Umas coisas complicadas para a gente. E eu falei, Priscila, aquela moça loirinha, magrinha, miudinha. É só por causa da nenê agora, né? E eu falei, eu preciso conversar com você. Todo mundo tirou um sarro, mas aquela noite eu sabia que a Priscila, e eu falei para o Altair, pode namorar essa moça vai ser uma bênção na tua vida. Moça de fibra, moça determinada. Às vezes você está aqui no culto, você fala, é uma igrejinha pequena, numa ponta da cidade. Parte do treinamento do Altair foi eu que passei. Eu conheço, eu lido com pastores. Eu sou presidente regional há mais de 20 anos. Acho que uns 25 anos mais ou menos, né? Eu tenho 35 de pastorado, mais de 25 anos, eu sou presidente regional. E eu lido com um pastor sério, homem de Deus, e eu lido com malandro. Pastor malandro? Sim, com pastor malandro. Então, nesses 25 anos, eu já vi de tudo. Nó cego, malandro, ungido, quebrado, machucado, arrebentado, que é só restaurar. Um que não serve para nada, que você tem que falar, em nome de Jesus, não sobe num púlpito nunca mais. Tem umas coisas de louco. E a gente vê de tudo. E eu digo para vocês, vocês têm aqui, nessa igreja, na ponta da cidade, um pastor sério, preparado para um grande trabalho. Vocês vão ver gente vindo, porque uma igreja séria atrai gente séria. Vocês vão ver gente vindo de extremidade da cidade, atravessar a cidade e vir para congregar. Vocês vão ver a necessidade dessa parede e lá para o fundo. Vocês da igreja precisam imediatamente cuidar de arrumar um terreno e um estacionamento. A forma de estacionamento é perigosa. Precisa tirar isso aí e passar, cercar um terreno, alugar, emprestar, cercar um terreno, passar luz para lá, passar som para lá, para alguém revezando e cuidar dos veículos, para que não haja roubo, para que não haja acidente, para que nenhum bêbado.
E faz parte da estatística. A igreja tem de ter estacionamento. As pessoas precisam ter a proteção dos seus veículos. Vocês vão ver resultados. A nossa igreja é uma igreja séria. Nós somos presbiterianos de origem. Somos presbiteriana renovada. Eu sou pastor para alguns que vieram da quadrangular, ou eu sou superintendente, eu faço parte de uma administração nacional da Igreja Presbiteriana Renovada. Nós somos hoje mais de 120 mil membros no Brasil. Nossa sede é no Paraná, em Maringá. Pastora Divanira é o presidente. Pastor Marcos de Aracaju é vice-presidente hoje. Eu exerço essa liderança há muitos anos. Pastor Altair, membro da nossa igreja de Jales, veio para cá e nós consagramos ele a pastor aqui. Fizemos o casamento dele aqui, no outro templo, mas aqui em Nova Andradina. E aqui delegamos autoridade para ele ser uma comunidade local, como a nossa, que é presbiteriana renovada em Jales, mas é só chamada de comunidade renovada. Aqui é uma igreja autônoma, com a sua liderança local e apenas chamada de comunidade renovada, mas de toda uma origem presbiteriana. Por que eu estou dizendo isso? Estou explicando para vocês, porque existe hoje muita igreja. Depois que eu vi o título de uma, Puleiro dos Anjos, eu falei, aonde mais pode pôr o nome de igreja? Há pessoas que no afã de dizer que a igreja era uma igreja onde os anjos estavam sempre ali, põe um nome absurdo desse, Puleiro dos Anjos. Então, a gente precisa ver origem, precisa saber história. Então, aqueles que eu ainda não conhecia, vocês estão num lugar aonde as pessoas são sérias, aonde o pastor é sério, aonde a família é preservada, aonde se fala a verdade e aonde o pastor presta conta. Pastor Altair, uma pessoa que me liga, manda zap, pergunta, pede orientação. Então, nós não temos poderes sobre ele, mas o amor nos constrange a estar junto. Ele não tem uma obrigação material, física, de me pedir bênção para as coisas, mas ele tem uma obrigação espiritual. E ele diz, pastor, eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Então, isso traz um desenvolvimento, um crescimento. E eu tenho outros pastores, pastor Francisco, que esteve aqui e deu esse forro, deu a parte de baixo do forro, essa parte. Eu passei com o pastor Francisco aqui, ele deitou no púlpito aqui, olhou, falou, puxa vida, essa igreja precisava desse forro, né? Quanto fica? Eu fiz um cálculo, eu falei, fica mais ou menos tanto. Aí falei com o Altair falou, não, com menos dinheiro eu faço. Tem eu e um irmão aí que pode montar esse forro. Se eu ganhar o forro, eu faço o resto. E ficamos felizes em abençoar. Então, queridos, Deus está nisso. Eu falei para o Altair, eu falei, precisa de um totem lá na avenida, chamando a atenção. Falei, precisa ver isso com a prefeitura, se paga aluguel, se compra terreno, se compra espaço. Tem de ter algo lá na avenida, para as duas pistas. Precisa botar algo aqui nesse muro, nessa parede. E precisa fazer o estacionamento. Eu gostaria que vocês orassem por isso. Pastor, o senhor está vindo a primeira vez e dando obrigação para nós? Não, eu sei que quem vem de fora enxerga às vezes aquilo que os de casa não enxergam. É só isso. E eu tenho de cumprir essa missão. Eu passo nas igrejas fazendo isso.
Eu passo numa igreja e diz: ó, muda isso, faz aquilo outro, vai melhorar. Uma visão de fora. Procuro sempre abençoar. E eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho sobre o ministério. Eu não sei se eu vou conseguir falar em 30, 40 minutos, eu não sei quantos minutos. O pastor Altair tem 10 anos mais ou menos de pastorado. Quando vai ficando mais velho, vai falando mais. Eu não sei quantos minutos, nem vou perguntar quantos minutos ele está pregando. Se ele ainda está pregando a regrinha que ele aprendeu nas aulas de homilética. Eu não sei se ele está pregando aquelas regras. Mas eu quero falar um pouco sobre o ministério. Sobre o teu ministério. Eu sou acostumado a falar para pastores, para líderes. E aqui eu estou com um grupo de pessoas chamadas por Deus. Chamadas por Deus para fazer algo. Amém? Depois nós vamos apresentar. Eu ia apresentar a menina primeiro, mas fica por último. Por favor, Henrique, troca essa água, deixa eu pegar uma água mais fresca. Contrariar uma regra aqui, não beber água gelada. Fique em pé, por favor. O ar-condicionado se faz necessário, viu? João 18, 10, por favor. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Muito obrigado, filha. Que o Senhor te abençoe. Obrigado. Não é sabor. Evangelho de João 18, 10. Eu te pedi para abrir no Evangelho de João, porque Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos. Eles foram escritos na mesma época. Na época que eles foram escritos, Pedro estava vivo. Então não vai citar, em Mateus, Marcos e Lucas, não vai citar o nome de Pedro e nem o nome do outro irmão que vai aparecer nesse texto. João foi o último evangelho a ser escrito. Ele não faz parte dos sinóticos. Os evangelhos começaram a ser escritos por Marcos. Marcos é o mais velho. Dele veio a pesquisa do médico, que é Lucas. Lucas vem fazer uma pesquisa no evangelho de Marcos e escreve. Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Por isso que a história de Barnabé encerra quando há divisão e conta só a de Paulo. A de Barnabé, que é o principal, não conta. Mas não é esse o motivo. Mas eu gostaria que você prestasse atenção. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Isso só João vai comentar. É Pedro que corta, e o servo do sumo sacerdote é Malco. Só João, depois que Pedro já tinha morrido, foi escrito. Senhor, nós pedimos a tua graça, a tua bênção, pedimos a revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Assentai-vos, por favor. Nos contos infantis, tem um conto que eu acho bonitinho. A história de um vagalume. Vagalume, todas as noites saía a passear, e quanto mais densa fosse a noite, mais ele gostava de mostrar o seu brilho. E o vagalume começou a ser perseguido por uma cobra.
E a cobra começou a armar e tentar pegar o vagalume. E tentava um dia, tentava outro. E a cobra, todo jeito, querendo pegar o vagalume. E o vagalume sempre escapando. Até que um dia o vagalume se irritou. E disse: Dona Cobra, eu queria fazer uma pergunta. Ela disse: Pois não. Eu sei que a senhora vai me comer, vai acabar comigo. Mas eu queria saber o seguinte: eu fiz algo contra a senhora? Contra alguém parente da senhora? Eu desrespeitei alguém? Ela disse: Não. Por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? Senhora, no seu cardápio tem vagalume? Ela disse: Não. Então eu não estou entendendo. Por que a senhora me persegue tanto? E a senhora arma bote contra mim? E a senhora quer me pegar? Ela disse: Eu tenho de te confessar uma coisa. Eu não consigo ver o teu brilho. O teu brilho me deixa nervosa. Quando você brilha, me irrita. Nessa noite eu quero falar sobre o ministério pessoal seu. E quando você cumpre o teu ministério, você irrita quem você acha que não está irritando. Você irrita pessoas só por brilhar, só por cumprir o teu ministério. Você irrita alguém. O texto lido fala que Pedro puxou a espada e cortou a orelha. Você conhece o texto? Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Então vamos lá. Como era o ministério do levita? Três coisas marcavam o ministério levítico. Alguém, para ser levita, ele tinha de provar a sua origem, da tribo de Levi. Não adiantava ser de outra tribo, ele tinha de ser levita. Ele tinha de ser da tribo de Levi. Ele tinha de ser ungido. Mas ele tinha de ser, conforme Levíticos 21, ele não podia ter defeito. O levita não podia ter defeito. Havia inclusive uma designação. Tinha de pegar o sangue do sacrifício e passar na orelha direita do levita. E Pedro cortou a orelha direita. Quando Pedro arranca a espada e corta a orelha do levita, de Malco, ele cai ao chão. Não a orelha caiu, porque a orelha não saiu. Tem gente que acha que caiu no chão, a noite era escura, havia só tochas, Jesus teria de abaixar, Jesus não abaixou, a orelha ficou pendurada. Essa é a lógica mais clara. Então, quando esse homem, com aquela dor, com o rosto banhado em sangue, ele passa a mão,
ele vê a orelha, ele sente a orelha caída. Provavelmente, a Bíblia não diz, esse homem vai para o planto, ele chora, não a dor, ele está perdendo a possibilidade de ser sumo sacerdote. Ele está perdendo o sonho. Os sacerdotes, na época de Jesus, tinha os comandantes do templo, tinha os chefes das sessões semanais, os 7 vigias e os 3 tesoureiros. Malco, ele era comandante do templo. Malco era responsável pela guarda do templo. O responsável pela guarda do templo substituía o sumo sacerdote. Passava de 5 a 8 anos se preparando. E essas missõezinhas de prender pessoas, de fazer trabalhos escusos, era do chefe da guarda. E Malco, possível, próximo sumo sacerdote, sobre ordem de um sacerdote, Caifás, ele vai prender Jesus. Por que não prendeu de dia? Por causa da multidão. Foi prender Jesus à noite, no lugar que Jesus apelida de Getsêmani. Por que Getsêmani? Getsêmani não tem a ver com jardim. Getsêmani é a prensa que prensa o azeite, que tira o azeite. Getsêmani significa prensa. O lugar de oração Jesus chamava de prensa. O lugar de oração Jesus falava assim: vamos lá para o Getsêmani. Tem gente que, onde que ora? A gente ora naquele morro lá, lá no Labareda. A gente ora lá onde cai fogo. E Jesus dizia para a turma: vamos para o Getsêmani, para a prensa. É lá que Jesus disse: vocês nem uma hora podem orar comigo? E lá estava o nosso querido Malco. Interessante. Mas por que Pedro tinha uma espada? Jesus mandou Pedro levar a espada. Antes, se você olhar no contexto, a história, você vai perceber que Jesus disse: precisa espada. Quem não tem, venda a capa e compre uma. E apareceu 2 espadas, e uma espada estava na mão de Pedro. Quando Jesus viu a espada na mão de Pedro, disse: basta, basta. Mas será que Pedro queria cortar a orelha? Não. Pedro queria cortar a cabeça. Mas Malco deu uma livradinha na cabeça. Mas para Malco, cortar a cabeça seria melhor do que cortar a orelha. Porque se ele morre como sacerdote, mas sem a orelha, ele não é mais sacerdote. Sem a orelha, ele não poderia mais servir ao templo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus em Levíticos vai dizer que nenhum aleijado ou defeituoso poderia comer do pão do Senhor. Cortar a orelha de Malco era cortar o sonho. Esse moço nasceu da tribo de Levi. O pai deu um nome nele, Malco, que
que significa rei. Em hebraico, significa rei. O pai olhou aquele menino, igual o pastor Altair ora para a menina assim. Ele, olha para o papai, olha que o papai é bonito. Eu quase que eu falei, aonde? Onde? Mas a coitada está sendo induzida ao erro, mas tudo bem. A Maria, ela tende a aprender a amar o papai, que é bonito, ó o papai, ó, que não sei o quê. O pai de Malco deve ter pego Malco e dito, ele vai ser rei. Mas eles, não era rei de coroa na cabeça, sumo sacerdote, aquele que podia entrar diante do Senhor uma vez por ano, aquele que podia trazer a estola sacerdotal. O sonho, desde pequenininho, o pai disse, você vai ser sacerdote, você é da tribo de Levi. O nosso menino, bem, é perfeito, não tem defeito, ele pisa certinho, ele é ereto, ele vai ser levita. Com 12 anos, como qualquer judeu, ele tinha decoro pentateuco, ele sabia todas as lições. Aí ele vai para a escola de ser sacerdote, e o último ano ele tinha de ser servo do sumo sacerdote. E ele está nesse último ano, e agora, amando de Jesus, Pedro leva a espada para cumprir a Bíblia. Para cumprir a Bíblia. Que tinha de ter espada para ter um texto do Velho Testamento que ele foi contado com os malfeitores. Jesus tinha de ser contado com os malfeitores. E para ser malfeitor tinha de ter uma espada. Então por isso que Jesus mandou Pedro levar a espada. Um outro texto diz o seguinte: podemos feri-los? Um perguntou, pode ferir Jesus? Antes de Jesus responder, Pedro já passa a mão na espada. Mas Pedro não podia matar. Se Pedro mata aquele que fere a espada será ferido. Pedro morreria. E Jesus tinha um ministério para desenvolver com Pedro. Então Pedro podia, no máximo, cortar a orelha. Então Deus trabalhou para que Malco tirasse a cabeça e não morresse. Então, traduzindo, quem quis que a orelha de Malco fosse cortada foi Jesus. Mas a orelha de Malco, ela representa todo o período sacerdotal. Tudo sobre o sacerdócio. A orelha é um negócio. Você viu? Conserta a orelha. A orelha é complicada para consertar. Eu tenho lá na minha chacrinha uns porquinhos. Se der dor de ouvido num porquinho quando ele está pequenininho, você pode pôr remédio, a orelha murcha e não sara mais. Se der uma pequena infecção, a orelha vira e não sara mais. A orelha, não dá para fazer muita plástica, não dá para consertar a orelha. Pode ver os lutadores, aí tem umas orelhas esquisitas, troncha, macetada. Orelha não tem jeito de consertar. Mas a orelha para Malco representava o ministério, representava o sonho. A orelha representava
todo ministério. E quando Deus escolhe alguém, Deus dá um ministério. Você recebeu de Jesus algo. A Bíblia fala, na parábola dos talentos, que um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos. Talvez você já pensou e fala assim: 1 talento. A pessoa recebeu 1 talento. Será que era pouco? 1 talento é quase 40 quilos. Quando Jesus estava contando as parábolas dos talentos, ele estava falando que uma pessoa recebeu quase 40 quilos de ouro. Se você for cotar quanto está a grama de ouro hoje, e você multiplicar primeiro por 1000 e depois por 40, você vai ver que o que recebeu menos, recebeu quase 2 milhões ou 2 milhões e pouco. Eu não sei hoje quanto está a grama do ouro hoje, mas a soma era muito dinheiro. E talvez você possa dizer para mim: sabe, pastor, eu não tenho talento. O pastor Altair vai na frente com um violão, parece que é tão fácil ver ele tocar. E ele faz assim, tão desenvolto, toca, canta, ministra, com tanta facilidade, e eu não consigo. Então meu negócio não é tocar. E talvez você viu os irmãos cantando. Olha, também não é minha praia cantar. Talvez viu alguém pregar. Olha, eu tenho uma vergonha. Aliás, o maior medo é da morte. O segundo maior medo é falar em público. O maior medo é morrer. Se você perguntar para a pessoa: qual o maior medo que você tem? Morrer. Segundo maior medo, falar em público. Então talvez você diga: eu não tenho vocação para falar em público. Mas Deus te deu o ministério. Deus te deu alguma coisa. Mas veio alguém e cortou a tua orelha. E talvez essa noite você diga para mim: sabe, pastor, eu não sirvo para o sacerdote. Eu não sirvo para ser sacerdote. Que alguém já passou a espada em mim. Alguém cortou a minha orelha. Mas é impressionante que Jesus, que permitiu que Pedro levasse a espada, foi Jesus que permitiu que Pedro cortasse a orelha de Malco. Por quê? Por quê? Jesus queria acabar com o ministério sacerdotal de Malco? Não. Porque aquele que restaura ministério, aquele que restaura sonhos, estava ali. E Jesus pega a orelha de Malco, leva no lugar. E quem sabe fez assim, ó, passou, tirou aquele sangue grosso. E Malco levou a mão e deve ter dado até uma puxada. A orelha estava no lugar. A orelha estava no lugar. Vocês acham que aquele homem teve coragem? Sabe quem fez a mesma coisa? Paulo.
Em Atos dos Apóstolos, Paulo diz o seguinte: eu tinha carta do sumo sacerdote para perseguir os irmãos, e eu concordava. Malco tinha assento no sinédrio, dava voto, ele era aquele que ajudava a votar. Paulo diz: eu dava o meu voto para matar os irmãos. Paulo nem teve a orelha cortada, ele só viu o Senhor e ficou cego 3 dias, no caminho de Damasco. Nessa noite, está alguém aqui para curar você, está alguém aqui para colar a tua orelha, está alguém aqui olhando para você e querendo restabelecer o teu ministério. Eu não sei quem cortou a tua orelha, quem olhou para você e disse o seguinte: você não serve. Por que eu não sirvo? Você tem a orelha cortada. Por que eu não sirvo? Você brilha muito. Por que eu não sirvo? Sabe de uma coisa? Eu nem sei por que você não serve. Você não serve. Alguém te magoou. Alguém cortou a tua orelha. Mas o que eu fico impressionado é que as pessoas, quando elas encontram com Jesus, elas são restauradas. Jesus encontrou com todo o velório, ele acabou com o velório. Ele encontra com a viúva que vem levando o seu único filho para o sepultamento. Jesus toca no caixão, para o enterro e diz ao menino: levanta. O menino levantou. Jesus mudou aquela multidão que estava triste numa multidão alegre. Jesus vai lá no sepultamento de Lázaro, seu amigo. A irmã diz: ele está cheirando mal, já faz 3 dias. Jesus acaba com aquele mal-estar, tira Lázaro do túmulo. Aliás, nem o túmulo pôde segurar Jesus. Ele ressuscitou, ele vive, ele não está morto. E meus amados, ele está aqui. O Senhor Jesus tem algo para fazer em Nova Andradina. A primeira vez que eu vim em Nova Andradina, eu vim mais ou menos em 1980, 80 ou 81 mais ou menos, não é bem? Não, 80 eu estava no seminário. Eu me formei em 82, 83 ou 84 que eu estive aqui. Meu sogro morava aqui. E eu vim aqui uma vez e preguei numa grande igreja aqui. Fui lá, estava de manga de camisa. Alguém me viu lá, bateu o olho em mim e falou assim: o senhor é pastor, né? Falei: sou. Me pôs para dar uma palavra numa igreja. Aí depois, no domingo à noite, o pastor me convidou para o púlpito e eu preguei aqui. Meu sogro era gerente de um banco aqui em Nova Andradina, tinha sido transferido para cá. Quando nós viemos para abrir a igreja aqui, eu tinha uma saudade de Nova Andradina, mas eu não tinha vindo mais aqui. Mas mudou uma família de Jales para cá e pediu para abrir o trabalho daqui. Então por isso nós viemos abrir o trabalho. Tem quase 500 quilômetros daqui a Jales. Quantos quilômetros certo? 470. Eu pensei que era 500, né? Mas 470. Então, meus amados, eu sei que o pastor Altair está aqui porque é uma missão. Mas não é uma missão só dele.
é uma missão de um grupo de levitas. Mas esse grupo de levitas, alguns tiveram a orelha cortada. Alguns já sofreram. Alguns foram cruzar as suas vidas com Pedro sem converter. Que Pedro, quando ele está usando a espada, ele não era bem convertido ainda. Era o velho Pedro. Andava com Jesus, irmãos. Sim, ele andava com Jesus. Mas era facinho para ele perder a bênção. Ele não estava bem convertido ainda. Alguns cruzaram com Pedro e tiveram parte da sua vida destruída. Por que eu estou dizendo parte da vida destruída? A tua vida é corpo, alma e espírito. O teu espírito é a parte que veio de Deus e volta para Deus. A tua alma é aonde ficam as tuas emoções. Eu não estou falando de salvação. Salvação, Jesus mora no teu espírito. Mas eu estou falando de dores, de orelhas machucadas. As orelhas machucadas, elas estão na alma. É na alma que a pessoa sente as violências físicas, os traumas, as dores, os espancamentos. São dores da alma. E essas dores, algumas pessoas carregam pela vida toda, até que Jesus cura as suas feridas, até que Jesus sara a sua orelha. E nesta noite, eu gostaria que você entendesse: você não pode prosseguir, você não vai longe quando a orelha está machucada. Você não vai longe quando a sua alma é uma alma ferida. Todo mundo que aproxima de você, quando você tem uma unha machucada, o que acontece com todo mundo que vem perto de você? Pisa onde? Na unha machucada. Eu já tive unha encravada. Irmãos, tem 9 dedos que não está encravado, que não está inflamado. A pessoa pisa naquele, justamente naquele que está doendo. Então você vai conversar com a pessoa, você vai assim, sempre resguardando um pé, sempre protegendo um pé. Quando a tua orelha ministerial está ferida, você está sempre protegendo, sempre. A pessoa olhou para você, você está tampando a orelha defeituosa. Mas nessa noite, Jesus está aqui. Não importa se a noite está escura, Jesus quer colar a tua orelha. Ele quer sarar a tua vida. O pastor Francisco, em Fernandópolis, se você entrar no site, Comunidade Renovada de Fernandópolis, você vai ver uma igreja que congrega mais ou menos umas 500 pessoas. Fernandópolis é um pouquinho maior do que Nova Andradina. Jales é mais ou menos do mesmo tamanho.
o pastor Francisco tinha uma igrejinha pequenininha atrás do cemitério. Hoje está mais ou menos com uns 500 congregados. Um pessoal simples que resolveram dar as mãos para o pastor Francisco, e a igreja cresceu. Hoje tem médicos, advogado, dentista, e o pastor Francisco tem apenas o ginasial. Mas por que um monte de gente formada, um monte de gente rica para ouvir o pastor Francisco? Por causa da unção de Deus que está na vida dele. Por causa da unção. Na minha cidade tem muitas igrejas grandes, grandes mesmo. E na nossa igreja nós temos um grupo de pessoas amantes da verdade. Temos advogado, temos dentistas, empresários de várias áreas, juiz de direito, futuros juízes. Porque há um grupo de pessoas ali que ministra a verdade, que fala a verdade. Não fala para agradar ninguém, fala aquilo que Deus mandou. E um povo que está sendo curado das suas orelhas. Pastor, não tem ninguém da orelha rasgada lá? Tem, ainda tem. Porque todo dia Jesus vai colando a nossa orelha. E eu gostaria de orar com você, que gostaria, porque o teu ministério que você faz para Deus, a tua finança depende disso. Como o ministério secular tem a ver com a vida que você empenha para Deus. Está tudo ligado. Eu gostaria de orar por você. Feche os teus olhos agora e peça para Deus: Senhor, eu gostaria de ter a minha alma restaurada. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor me curasse. Eu não quero ter apenas uma lembrança do ministério sacerdotal. Eu gostaria, Senhor, de cumprir o meu ministério. E você que foi ferido sabe disso. Senhor Deus, eu te peço agora, visita os teus filhos. Como o Senhor visitou Malco, e eu acredito que Malco se converteu, que o ministério dele foi diferente. Eu te peço agora, Pai, visita os Malcos dessa noite. Cura a orelha que recebe a unção do azeite. Cure a orelha direita, a orelha que recebe o óleo da unção, porque o sacerdote era ungido na orelha direita, no polegar direito, no dedão direito do pé direito. Eu te peço, Senhor, cure o teu povo, dá ordem aos teus anjos agora, visita o passado, quebra as amarras do passado, quebra a dor do passado, tire tudo agora. Senhor Jesus, entra com cura, traz sobre a vida do teu povo o bálsamo de Gileade, aquele bálsamo puro, Senhor,
passa na vida do teu povo, traz alegria, paz, vitória, em nome de Jesus. Aquele que foi maltratado, aquela que foi maltratada na infância, Jesus cura. Aqueles que foram violentados, Jesus cura. Aqueles que foram forçados, cura, Jesus. Opera o teu milagre e que haja cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só para encerrar, eu pastoreei uma menina na forma de dizer, devia ter uns 18, 19 anos. Eu fui pastor em Lençóis Paulista, e essa moça veio para a igreja, e ela sentava, era uma igreja fina, comprida. A igreja tinha 8 ou 9 metros de largura, por quase 30 de comprido. Essa moça sentava lá no último banco. Chegava, abaixava a cabeça, ficava ali. Durante o louvor ela não se movia. Terminava o louvor, ela levantava a cabeça um pouquinho, ouvia a palavra, baixava a cabeça. E um dia os jovens da igreja, numa segunda-feira, era um feriado, e eles programaram um retiro, passar no sítio de uma irmã da igreja, almoçar, e pediram para que eu ministrasse uma palavra. O nome dessa menina, Isabel. O pessoal só chamava ela de Bel. O sobrenome dela é Santana. E ela foi. E eu fiz uma brincadeira. Antes de ministrar, eu fiz uma brincadeira. Eu dei um papel para cada um e dei uma caneta. Eu falei, eu vou orar. E vocês escrevam os problemas de vocês. E não coloque o nome de vocês. Coloque um pseudônimo, um nome fictício, para que a pessoa soubesse que era com ela, mas ninguém soubesse quem era. E eu falei, depois eu vou responder todas as cartas. E peguei as cartas e comecei a responder. Sentamos todo mundo junto, numa roda. E as cartas foram as mais malucas possível. As mais malucas. E tinha uma carta da borboleta que passa voando. Enquanto eu estava ministrando, uma borboleta passou. Então veio a carta da borboleta que passa voando. E eu respondi. Ela diz, eu sou uma moça infeliz. Depois de conhecer Jesus, eu me perdi com o moço. E eu acho que Deus não me perdoa, porque eu já conhecia Jesus. E na hora que eu estava lendo, Deus me revelou quem era. Terminou aquela reunião, ela e uma outra moça me chamaram para conversar. Ela disse, pastor, eu preciso conversar. E está aqui a fulana junto comigo. Ela conhece o meu problema.
eu sou uma moça que Deus não me perdoa. Eu falei: você é a borboleta que passa voando. Ela falou: como o senhor sabe? Eu falei: Deus falou comigo que Deus ama você e que Ele quer te perdoar, e que você vai ser uma bênção. Aí eu abri a Bíblia e mostrei para ela o Deus que perdoa. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Quando eu mostrei esse texto para ela, eu falei: confessa o pecado de novo, só para você não ficar com dúvida. Ela confessou, oramos. Eu falei: segundo a palavra, o teu pecado está perdoado. Foi tão impressionante que ela mudou da última fileira para a primeira fileira na igreja. E ela abriu um sorriso que nós nunca tínhamos visto na igreja. Ela abriu um sorriso, ela passou a ser uma das meninas mais comunicativas da igreja. E através da Isabel veio o Luiz Paulo Santana, veio o Luiz Antônio Santana, veio o Valdir Santana, veio a Branca, como que é o nome da Branca? Eles são 8 ou 9 irmãos, mais a mãe. E Deus fez uma obra. Hoje, eles são: Dr. Luiz Paulo Santana é superintendente de usina de álcool. Foi restaurado pela sua irmã. O Valdir é funcionário onde você estava trabalhando ali, próximo onde você estava trabalhando, a outra cidade, sem ser Rosana. Teodoro Sampaio trabalha numa usina ali, da Odebrecht. Irmãos, Deus fez uma obra por causa de alguém que foi restaurado. Deus quer usar você, usar de uma forma especial. Às vezes a pessoa que Deus vai te usar é a tua própria família. Às vezes você está pensando: a Isabel foi um instrumento. O irmão dela não acreditava naquilo que ele podia ser. Ele disse: pastor, sempre eu sou largado para trás, sempre sou largado para trás. Hoje ele é superintendente, um homem de Deus. Ele foi contratado pela empresa. Só na primeira andada dele dentro da empresa, nos primeiros dias, ele descobriu aonde estavam os prejuízos da empresa. Mudou um contrato, falou para a pessoa que contratou ele, diz: olha, o que você achou que era muito para me pagar de salário, a empresa já tem de volta. Eu descobri um vazamento de dinheiro na empresa de tantos mil por mês. Falei: como isso? Descobri. E já consertei. Já refiz um contrato de contratação de ônibus de transporte. O que eu ganho já saiu nesse contrato. Descobriu roubo de pneu. A empresa gastava 2 milhões por ano de pneu. Hoje gasta 1 milhão. Numerou pneu. Deus mudou a vida. Esse é o Luiz Paulo Santana. O irmão dele, a mesma coisa. Deus mudou, mas tudo começou pela Isabel. Uma menina restaurada. Tinha 18 ou 19 anos. Família pobre. Deus pode mudar tudo. Pode mudar tudo através da tua vida. Amém? Me perdoe que eu avancei um pouquinho o horário. Eu disse: pastor, vai ficando mais velho, fala um pouco mais. Que o Senhor te abençoe. Acredite que Deus pode te usar. Qualquer praga que alguém jogou em cima de você está desfeita.
nenhum mal chegará na tua tenda. O Senhor dará ordem a teu respeito. O Senhor quer destravar a tua vida, e vai destravar. Acredite no Senhor e acredite que Deus pode te usar. Amém? Maria Clara, por favor, traga teus pais aqui na frente. Pastor Altair, Priscila, ela tem um nome muito bonito. Eu me simpatizei pela Priscila logo de cara, quando me disseram: é essa moça aqui, a Priscila. O nome da minha mãe é Priscila. Pastor Altair e Priscila, eu sei que vocês estão muito felizes por esse presente a Maria Clara. Estão dispostos a criar essa menina no temor do Senhor? Estão dispostos a dar a essa menina o maior grau de escolaridade dentro das vossas condições a essa garota? Estão dispostos a usar a varinha da disciplina, e não o chicote da disciplina? A Bíblia, ele me mostrou um chicote lá na casa dele, irmãos. Cuidado com isso, vocês escondem os filhos de vocês aí. Hã? Ele mostra o chicote aqui? Misericórdia, irmã Márcia. Não era para falar. Mas eu falo daquilo que é bíblico. A Bíblia não manda bater ninguém com chicote, não. Jesus usou uma vez só, porque tinha um pessoal bagunçando na obra. Se fosse hoje, irmãos, Jesus passasse por umas igrejas aí, ia precisar bater em muita gente, viu, irmãos? O braço de Jesus ia ficar cansado, porque tem muita gente. Mas estão dispostos a usar a vara da disciplina. A vara da disciplina, irmãos, é amor e saber dizer não e saber dizer sim. Estão dispostos? Estão dispostos a orar com ela, ensiná-la a orar, para que ela possa viver uma vida vitoriosa? Igreja presente, estão dispostos a orar por essa família, orar por essa menina, para que ela possa ser uma bênção aqui? Glória a Deus. E vou falar para os irmãos: ser filha de pastor não traumatiza ninguém. Está aqui a Ana, está a Laís, a minha mais velha. Foram criados em disciplina. O Henrique estava reclamando hoje, porque elas namoraram e casaram estando 11h30 dentro de casa. Tinha horário para chegar. 11h30 tinha que estar dentro de casa. E o Henrique lembrou que de vez em quando eu falava: meninos, os dois namoravam? 11h30. Amanhã é segunda-feira. Esse aqui era mais desconfiado, o outro é mais forgado. Esse aqui, quando dava 11h25, 11h20, já estou indo. A Laís, no último ano, já tinha passado no exame da ordem, já era advogada, já tinha terminado faculdade pública, já tinha terminado tudo. Ela falou assim: pai, eu já estou formada, a gente tem de ver a questão do horário para chegar em casa. Eu falei: a hora que você não depender de nenhum centavo meu, não depender de nada de comida daqui dentro de casa, não morar aqui em casa, morar na tua casa, aí você pode chegar a hora que você quer. Enquanto é 11h30. O Henrique e a Ana estavam na fila, né, esperando. Para mudar o horário. Para mudar o horário, né, Altair? O Altair conhece essa história. Então, queridos, filho não morre com disciplina, não. Mas a igreja precisa orar. Eles são crianças, como outras crianças, e precisam de aprender. Vamos ficar em pé, por favor. Olha.
Ana e o Henrique são muito amigos da Priscila e do Altair. E eu vou pedir para a pastora pegar a Maria. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Esse ato, por que nós não batizamos criança? Batismo é de arrependimento, ela não tem do que se arrepender. Ela vai reclamar, vai arrepender do quê? Ela só está querendo uma madeira, leitinho e dormir. Então, ela tem de ser apresentada ao Senhor e consagrada a Deus. E aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca. Senhor, nós estamos consagrando, em nome do Senhor, a Maria. Senhor, ela é tua. Senhor, enquanto ela está no teu altar, se o Senhor quiser pegar para a obra, separar para as missões, Senhor, aproveita. Ela vai para o teu altar e ela permanece no teu altar. Consagra que ela seja profissional eficiente, que ela seja uma crente no Senhor. Prepara, Pai, se o Senhor não voltar antes, prepara bom casamento com alguém comprometido com o Senhor. Repreende todo o mal e dá vitória em nome de Jesus. Você resmungou porque eu falei de casamento? Tira o zóio do incrédulo. Nós declaramos consagrado ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe de uma forma especial. Que o Senhor te abençoe. E vá, o próximo é o do Henrique e da Ana para ser consagrado. E eu declaro aqui em nome de Jesus: tem alguém que gostaria de ter filhos e não tem filhos? Fecha os olhos agora, não vou pedir para você vir à frente. A hora que eu entrei cumprimentando, eu vi uma jovem mãe com uma criança. Então eu declaro, em nome de Jesus, Senhor, aonde houver útero precisando de cura, ou casais precisando de cura, eu declaro a cura agora em nome de Jesus. E eu declaro filhos para legar à família, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Altair. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Que a gente possa ficar com essa palavra, ser abençoados. Pode permanecer de pé, nós já vamos encerrar. Que você guarde essa palavra, que você não permita que o inimigo venha roubar a palavra de Deus do teu coração. Amém? Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós fazemos parte do propósito, do único propósito de Deus. Amém? E que a gente possa, que você possa, em Deus, descobrir qual é o teu chamado, qual é o teu papel para aquilo que Deus tem para te usar. Amém? Nós somos parte de um corpo. Cada um tem a sua função no corpo, para que ele possa caminhar. Amém? Vamos dar as mãos, vamos orar encerrando. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado a graça do Senhor, tem, Senhor, nos surpreendido com a Tua presença, com a manifestação da Tua presença, com a glória. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Renato, da apóstola Rose, pela vida do Henrique, da Ana, Senhor, que são bênção em nossas vidas, Senhor, essa família pastoral que tem abençoado as nossas vidas, que tudo aquilo, Senhor, que foi declarado aqui, ó Deus, que eles venham receber, Senhor, porção dobrada, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor os abençoe, ó Deus, que
a Tua presença, Senhor, nunca se aparte de nós, ó Deus, e que a cada dia, Deus, nós possamos crescer na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós saímos daqui, Senhor, felizes pela manifestação do Senhor, pelo poder do Senhor manifesto neste lugar. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e já, Senhor, te adoramos por aquilo que vais fazer. Recebe o louvor, recebe a adoração. Abençoe o Teu povo, Deus, que o Teu povo seja abençoado, que nós tenhamos, Senhor, no final de semana abençoado, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, ó Deus. Recebe o nosso louvor, para a honra e glória do Teu nome, nós te adoramos. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Está encerrado. Cumprimente o irmão ou a irmã com a paz do Senhor. Amém. Se você trouxe o dízimo, a oferta, coloque no gasofilácio. Amém. Deus abençoe.